Hoje eu vim apresentar e tirar algumas dúvidas sobre os materiais utilizados. São os materiais que a gente vai mais utilizar para a gente conseguir fazer uma escultura eficiente, para a gente conseguir fazer uma boa escultura. Então, saber para que vai servir cada material, qual que vai ser a melhor indicação. E lembrando que são só dicas, viu, galera? Porque tem pessoas que conseguem se adaptar melhor segurando de uma outra forma o instrumental, ou então consegue fazer a mesma coisa utilizando um instrumental diferente. Então, é o que deu mais certo nas esculturas que a gente faz de dentinho dos dentes, sabe? Então eu vou acabar tirando essas dúvidas sobre os instrumentais. Eu vou começar falando sobre o paquímetro. O paquímetro é essa régua aqui, ó, que ajuda a gente a medir o tamanho do nosso dente. Qual que vai ser a distância de mesial para distal, de cervical para incisal, de incisal até apical, sabe? A gente vai conseguir fazer as medições para saber qual que são o tamanho do meu dente. A gente vai utilizar esse instrumento aqui chamado paquímetro. Como que ele funciona? É o seguinte, ele divide em duas réguas mais importantes para a gente. Essa régua de baixo aqui, ó, o meu vai de 1 até 15, são divididos em milímetros e centímetros. Os números maiores aqui são, cada um número maior vai ser 10 milímetros. Alguns paquímetros são contados em 10, 20, 30, 40, 50. O meu não, o meu ele vai de 1 em 1, sabe? Então, a cada 10 milímetros conta 1 centímetro. No meio aqui, que são 5 milímetros, tem uma marcaçãozinha maior aqui para facilitar a gente encontrar. Então, como que a gente vai utilizar esse paquímetro? Seguinte, quando eu fecho ele aqui, ó, o zero de baixo aqui, desse que está mostrado aqui em milímetros, coincide com esse zero dessa réguinha maior minha aqui. Isso quer dizer que se o zero coincidiu com zero, eu estou tendo uma medição aqui de zero, certo? Mas, se esse zero de baixo aqui coincidir com um 1, por exemplo, que é esse maiorzinho aqui, ó, isso vai significar que ou eu tenho 1 centímetro ou eu tenho 10 milímetros, certo? Porque todo mundo entende que 1 centímetro são 10 milímetros, entende? Então eu vou acabar medindo aqui, ó, por exemplo, esse meu dente aqui, ó, de mesial para distal, ele está tendo 13 milímetros, entende? Então, olha lá, ó, ele tem 13 milímetros de mesial para distal. Então, um paquímetro, onde o zero coincidir com o número da réguinha de cima, a gente vai contar os milímetros aqui para decidir. Por exemplo, aqui, ó, eu estou medindo 20 milímetros ou 2 centímetros. Essa medição a gente consegue fazer com essa haste daqui, essa parte da frente. Tem essas duas aqui, ó, que a gente consegue medir, por exemplo, a abertura de boca, qual que é o tamanho, por exemplo, aqui, ó, a distância entre uma raiz e outra, que são as partes mais internas, sabe? Então, desse jeito aqui, ó, por exemplo, nesse caso aqui deu 3 milímetros, sabe? Então, assim, a gente consegue medir a parte interna, sabe? Essa aqui a gente vai utilizar, essa parte aqui a gente vai utilizar pouco. A gente vai utilizar mais essa parte aqui. E depois eu vou colocar um vídeo falando sobre como que a gente vai utilizar ele para a gente fazer o corte, a preparação do nosso bloquinho de cera. Que ele vai ser bastante essencial. Nos instrumental também, temos esse daqui, ó, que chamado de Hollenbeck. É uma faquinha de um lado, mentira, né? Esse aqui é Alecron. Ele é uma faquinha de um lado, do outro lado é uma colherinha, sabe? Essa colherinha que eu gosto para mim conseguir fazer as partes linguais dos dentes. Eu tenho um dente anterior aqui, ó. Eu utilizo ela para me fazer a parte lingual, para definir as cristas marginais. A gente vai estar comentando mais sobre os próximos vídeos quando a gente estiver esculpindo. E desse lado aqui tem uma faquinha que é para fazer cortes. Quanto melhor for esse corte aqui, mais utilização eu vou ter para este instrumental, sabe? Então eu consigo fazer acabamentos, cortes maiores com este daqui, que é um corte maior, que é feito do que o meu Hollenbeck. Por exemplo, esse Hollenbeck aqui, ó, ele tem duas faquinhas, desse lado de cá e desse lado de cá. Cada uma dessas faquinhas vai ter corte em uma direção, sabe? Vai ter um corte direcionado para um lado. Por quê? Porque cada uma vai indicar para a gente fazer um movimento, sabe? Cada um vai estar indicado para a gente fazer um tipo diferente de corte. O corte desse instrumental que é feito nessas bordas laterais aqui, ó. Essas bordas laterais aqui e de cá são a mesma coisa, sabe? São as bordas laterais. O corte é feito aqui. Ele tem uma pontinha também bem fininha e ele é muito bom para a gente desenhar suco, por exemplo. Eu tenho aqui um pré-molar, eu consigo fazer o suco principal, fazer o suco secundário com essa pontinha. E a lateral eu vou conseguir desenhar cúspides,
conseguir desenhar fossa, símbolo, fosseta, sabe? Eu vou conseguir fazer com esses cortes aqui. Essa separação de raiz que existe também eu consigo fazer pelo Hollenbeck. Esse Hollenbeck aqui é um material que a gente vai utilizar bastante. A gente vai estar utilizando bastante desse durante todas as esculturas. Tem esse outro aqui, ó, que eu esqueci de falar quando eu estava falando da Lecron. É uma Lecron diferente, é a barbatana de tubarão, ela é só um pouquinho menor e a colherinha dela é diferente. Eu acho interessante eu trazer isso daqui porque ele tem um corte melhor, ele é menor, mas o corte dele, como é melhor, eu consigo fazer coisas menores, sabe? Definir lugar menor para me fazer, com maior qualidade, porque ele tem um melhor corte. Temos aqui também esse daqui, ó, esse daqui chama brunidor. Esse daqui nada mais é do que um cone com uma pontinha uma pontinha bem fininha aqui, bem no ápice aqui, sabe? Nesse caso de escultura, a gente vai utilizar para fazer sucos secundários e também sucos principais. Ele é bom para a gente definir isso, como a pontinha dele é bem menorzinho, mas ele não tem tanta indicação, assim, não vai ser tão necessário para a gente conseguir fazer a escultura assim, não, sabe? A gente consegue improvisar bastante com o Hollenbeck. Tem esse daqui, ó, esse instrumental que é chamado de espátula 7. A espátula 7, junto com os gotejadores, serve para a gente fazer consertos no nosso dente. Quando a gente precisar fazer algum conserto, quando ele quebrar, alguma coisa assim, a gente vai utilizar essa espátula aqui, que é a espátula 7. Ela é uma colherzinha de um lado, de outro lado é como se fosse uma colherzinha também, só que ela não tem essa parte côncava e convexa, sabe? Então o que acontece? Esse aqui é para a gente conseguir pegar uma grande quantidade de cera, sabe? A gente vai lá, vai derreter a cera. Por exemplo, se eu quebrar a raiz, vou lá, pego uma quantidade de cera, conseguir devolver essa cera para cá, conseguir fazer essa emenda da cera, sabe? Então, a indicação da espátula 7 com os gotejadores é a mesma, é mais para a parte de conserto, sabe? O gotejador, depois eu vou fazer um vídeo ensinando a utilizar ele para fazer algum conserto. Vou esperar aparecer alguma oportunidade de conserto aqui, eu vou ensinar como que ele usa direitinho. Mas ele é basicamente, a gente esquenta ele na lamparina, a gente vai utilizar a lamparina, a gente esquenta ele na lamparina e vai gotejando, por isso que ele tem esse nome, gotejador. Então a gente vai gotejando a cera para devolver, a gente pode fazer uma escultura, por exemplo, que é a escultura chamada de escultura progressiva. Essa escultura progressiva é quando a gente vai colocando o dente e ele vai progredindo, a gente vai formando o dente. Então é bem utilizado esse gotejador, sabe? E por que tem dois gotejadores? A gente utiliza dois gotejadores porque cada um tem ou uma angulação diferente ou então uma espessura diferente. O que é mais espesso consegue pegar uma quantidade maior de cera. O que é mais fininho consegue pegar uma quantidade menor. Porém, o mais fino a gente tem mais precisão na hora que a gente for fazer o desenho, a gente for desenhar uma crista marginal ou alguma coisa assim. E por último, tem esse daqui, ó, que é o que todo mundo conhece, que é o estilete. A gente vai preparar o bloco, principalmente a gente vai utilizar ele, porque são cortes maiores, são cortes mais grosseiros. Então a gente vai conseguir fazer ele melhor. Eu gosto desse menorzinho, sabe? Quanto menorzinho, eu acho que eu tenho mais controle com ele, mas isso não quer dizer que isso é o certo, sabe? Eu consigo fazer com outros estiletes também, mas eu sei lá, eu acabei me acostumando mais com esse menorzinho. Então é o seguinte, o estilete, para preparar o bloco, ele faz corte bem reto, ele deixa os cortes bem reto e vai deixar o nosso bloco quadradinho quando a gente estiver preparando ele. Basicamente, os materiais que a gente vai utilizar são esses, sabe? Eu vou deixar aberta a discussão aí no comentário, se vocês quiserem deixar algum comentário, algum instrumental diferente, sabe? Então, se eu quiser acrescentar alguma coisa também, eu vou tentar deixar aí no comentário ou então na descrição do vídeo. Então, basicamente, os materiais que a gente vai mais utilizar são esses. Se tiver alguma dúvida, só deixar lá nos comentários do vídeo. Se quiser se inscrever no canal também vai ajudar bastante, sabe? Porque para ajudar na divulgação e para a gente continuar postando vídeo, eu vou tentar postar vídeo sempre. Vou tentar postar toda semana, sei lá, vou tentar manter bem informado, bem atualizado o canal. E quem quiser receber vídeo sempre é só se inscrever no canal. E não mais, é isso. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários.